Como a gente já sabe, Bitcoin perdeu o suporte e vai a 38 mil. Hoje, né, está em 38.812 nesse exato momento. Com fuga de ativos de risco, altcoins desabam até 19%. Nova queda acompanha movimento de ações de tecnologia após índice Nasdaq sem fechar em baixa de 1,34% ontem. O S&P 500 também em queda. Isso não abalou o Bitcoin de manhã, o Bitcoin continuou subindo mesmo com a queda do S&P, mas depois o Bitcoin, depois que ele foi justamente para a resistência, que eu já falo para vocês há muito tempo aqui, que 43 é uma resistência muito forte, né? É uma região ali que está tendo muita realização. O preço do Bitcoin não conseguiu romper, infelizmente, né? E teve mais uma queda muito forte agora, né, em 38 mil dólares, próximo ali de uma região de Fibonacci extremamente importante, que eu já falei na live passada e vou trazer aqui também para essa live para quem não viu. Bom, vamos dar uma olhada aqui, todas as criptos caindo hoje, né, praticamente, não sei se tem alguma subindo, praticamente todas em queda, né. Bom, uma das possibilidades da queda, né, uma entre várias, né. Bom, alavancagem, muita gente se alavanca, né, e a gente teve aqui mais traders aqui alavancados sendo estopados, ou seja, sendo liquidados no mercado e perdendo muito dinheiro. 600 milhões de dólares liquidados, isso é prejuízo, tá? Pessoas que se alavancaram ali, agora o Bitcoin reverteu, vai voltar a subir, agora eu vou apostar que o Bitcoin ele vai subir, e aí toma na cabeça, né? É liquidado. 250 milhões em Bitcoin, 163 em Ethereum e 10,9 milhões em Solana liquidados aí. Traders que foram para o mercado dos futuros, se alavancaram e acabaram se ferrando aqui. Esse movimento, né, de queda do Bitcoin, essa prolongação dessa queda, né, ela tá vindo ali junto com uma fuga, digamos assim, de capital para ativos considerados mais seguros, que na verdade não são, se a gente for parar para pensar, que é a renda fixa, né? Porque a gente sabe que renda fixa não está pagando o que a inflação está comendo do seu poder de compra, mas muita gente não vê essa questão do ganho real de superar a inflação, muita gente vê realmente que não tem essa volatilidade de preço que tem nas ações, que tem nas criptos. Então, muita gente, em momentos de incertezas macroeconômicos, igual a gente está, muitas pessoas preferem tirar o seu dinheiro de criptos e ações e migrar para a renda fixa, né? Tanto que os Estados Unidos já falaram que vão aumentar a taxa de juros esse ano, e isso também está tendo um temor aí no mercado, que a gente pode ter ali uma fuga ainda maior de capital para a renda fixa por conta disso, porque a renda fixa vai começar a pagar mais lá nos Estados Unidos do que está pagando hoje, né? Vai ter aquela retirada de estímulos, ou seja, de impressão de dinheiro, né? Por conta da questão da pandemia. Todos os ativos de risco sofrendo, digamos assim, ativos de risco como o Bitcoin. Muita gente considera Bitcoin como um ativo de risco, né? Ainda. Então, acaba em momentos de incerteza, quer ter liquidez, digamos assim, com o seu capital. Isso aconteceu muito lá no Corona Crash. Então, nós tivemos ali um movimento de queda muito expressivo e que nenhum indicador conseguia dizer para você aquele tipo de movimento, né? Uma queda de 50% em um dia, né? E esse tipo de movimento talvez volte a acontecer em algum momento aqui de 2022, então a gente tem que estar preparado também para isso, né? Bom, eu sei que não é fácil esses momentos de queda aqui do mercado, né? Mas a gente está aí com uma possível guerra podendo acontecer. A gente tem toda essa questão da pandemia, muita gente desempregada ainda por conta da questão da pandemia, toda essa questão de passaporte sanitário que a gente tem ali, muita coisa acontecendo na macroeconomia, digamos assim, no mundo, que realmente tira um pouco o estímulo de você querer se arriscar num mercado volátil como o mercado de criptomoedas. E a gente vê os ativos, né, considerados de risco sofrendo grande queda aqui, né? A gente vê, por exemplo, né, no caso aqui, as criptomoedas com maiores altas nas últimas 24 horas, só tinha essa moeda aqui, que já deve estar em queda de novo também, né? A Secret, por exemplo, né, que é uma das minhas queridinhas, 7 dólares e 11 agora, né? A Secret chegou a mais de 9 dólares há pouco tempo atrás. A Gala também chegando em regiões ali de compra, digamos assim, com base em Fibonacci, com base em RSI, também tendo uma queda muito expressiva. Os ETFs aqui também, né? Na verdade, os ETFs estão dando uma leve subida, mas nada para se animar. As notícias, tá? Com relação a essa parte ali
de política, de macroeconomia e tal, elas estão negativas, né? O Bitcoin ele segue com toda essa questão ali de regulamentação e tudo mais, mas notícias relacionadas ao mundo cripto em si, elas seguem positivas. O Mercado Livre anunciou a compra de participação na 2TM, que é a dona do mercado Bitcoin, que é a maior corretora de criptomoedas aqui no Brasil. Temos o Neymar entrando para o mercado de NFTs e a mineração nela foi na contramão e ela está registrando máxima histórica, ou seja, os mineradores não estão vendendo, eles estão acumulando Bitcoin. Olha, a dificuldade de mineração na rede do Bitcoin aumentou 9,32% e atingiu um recorde histórico de 26,64 trilhões, pouco após a meia-noite de hoje, de ontem no caso, né? Batendo o recorde anterior estabelecido em 13 de maio de 2021. Justamente, né, em maio a gente teve aquela queda gigante, dificuldade de mineração aumentando, mineradores não estão vendendo, tá? A gente está tendo uma venda muito grande, tanto justamente de sardinhas passando os seus bitcoins para baleias que estão comprando nessa queda e de traders alavancados que estão indo tentar a sorte no mercado futuro, mas em momentos assim, é momento de você não fazer loucuras. Mercado futuro é a maneira mais rápida de você quebrar a sua banca, né? Então não recomendo ninguém a fazer empréstimos para poder entrar em operações, né? Apenas use o seu dinheiro que você tem no mercado à vista, na minha opinião, tá? A gente vê, né, por exemplo, aqui na mempool do Bitcoin, poucas transações a confirmar o uso da mempool, ou seja, o uso da blockchain do Bitcoin para transações, ele está baixo, ou seja, né, quando a gente tem na mempool aqui, eu posso até deixar esse site depois para quem não conhece, né? Aqui a gente consegue ver toda a questão de transações no Bitcoin, a fila de transações, por exemplo. Temos 1.000 e poucas transações para serem confirmadas na blockchain do Bitcoin. Quando a gente tem essa barra aqui no final, a gente tem que a demanda pelo uso da blockchain do Bitcoin ela está muito alta e você vai ter que pagar uma taxa muito cara, digamos assim, né, ou bem mais cara do que o de costume para você poder transacionar o seu Bitcoin, por exemplo. Você tem o seu Bitcoin na corretora e você quer enviar para sua Trezor, por exemplo, você vai ter que pagar uma taxa cara. No caso, quando a gente tem o uso da mempool baixo, igual a gente está agora, é um momento ali que você, caso você tenha, por exemplo, comprado uma carteira física, né, que tem inclusive desconto aqui no canal, depois vocês podem ver na descrição, cupom Gabriel5, né, no site da Cashforte, você pode enviar o seu Bitcoin, né, para sua Trezor, para sua Ledger, enfim, a sua carteira, você vai pagar uma taxa bem pequena. Eu paguei cerca ali de R$ 3 por aí, eu paguei bem pouco mesmo ali para enviar os meus bitcoins para Trezor, né? E ainda tenho que fazer outras transações, tenho que fazer outros envios, e tá maravilhoso aqui para utilizar a blockchain do Bitcoin, por exemplo. E os mineradores aqui seguem acumulando Bitcoin, a gente consegue ver. E também a gente vê que a mineração do Bitcoin segue, né, em máximas históricas ali. Então, a blockchain do Bitcoin, os fundamentos do Bitcoin, nada disso mudou. Então você tem que saber para que você comprou Bitcoin, se você acredita no Bitcoin, se você estudou o Bitcoin ou se você veio para o mercado apenas com a promessa, digamos assim, de lucros rápidos, de ficar rico rápido. Você tem que saber o motivo pelo qual você entrou no Bitcoin e depois também, logicamente, nas altcoins, que eu sei que todo mundo aqui tem alguma altcoin. Deve ter gente que talvez nem tenha Bitcoin, só tem altcoin e está sofrendo ainda mais nesse momento aí, tá? Mas a gente tem ali uma possível esperança, por exemplo, né, que os touros aqui eles podem virar essa maré de baixa no vencimento das opções de 580 milhões de dólares nessa sexta-feira, né, dia 21, né, eu acho que hoje é sexta-feira, eu tô trabalhando tanto que eu nem tô ligado direito. Isso, sexta-feira, né, depois que o Bitcoin atingiu ali 43 mil dólares. Vamos entender o que é isso aqui, é uma matéria da Cointelegraph. Bom, os investidores de Bitcoin, né, eles estão desconfortáveis em adicionar posições após a correção mais recente, né? O Bitcoin já caiu mais de 40% desde o seu topo histórico em 69 mil dólares, né? Dia 10 de novembro, que a gente começou essa queda mais forte, né? Taxa de juros aumentando nos Estados Unidos também estão pesando sobre ativos de risco. Temos também a possibilidade daqueles Bitcoins ali da MTGOX. Você lembra aquela corretora antiga ali de Bitcoin que deu, digamos assim, aquele calote nas pessoas? Parece que eles vão devolver esses bitcoins presos para os donos, né? Então pode ser que essas pessoas, logicamente, em 2017 ali, né? Então a gente vê que o Bitcoin, desde aquela época, o Bitcoin subiu muito. Então muitas pessoas, você pode ter certeza que se isso acontecer, né? Com certeza, se a MTGOX devolver esse dinheiro para essas pessoas, a grande maioria delas vai realizar, porque vão estar com lucros gigantescos, né? Ali. Então vamos lá, 590 milhões de dólares em opções vão expirar no dia 21 de janeiro, né? Que é exatamente o dia de hoje.
E o que que significa essas opções, caso você não conheça aqui? Opções de compra e opções de venda, ou seja, pessoas apostando em alta do Bitcoin e pessoas apostando em baixa do Bitcoin no mercado futuro, né? No mercado aqui de opções, né? Então a gente vê que call é a compra e put é a venda. Então vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Bom, aqui fala, né, que os ursos estão confortáveis com o preço do Bitcoin abaixo de 42 mil dólares e estão tentando empurrar o Bitcoin, né, para fechar esse vencimento de opções abaixo dos 42 mil dólares, porque aí eles vão ganhar muito dinheiro. Entenda isso aqui. Bom, se o Bitcoin, né, fechar esse vencimento aqui de opções, que eu tenho até que ver se já fechou, não sei se já fechou, né, entre 40 mil dólares aqui e 41 mil dólares, 30 calls contra 3.320 puts, ou seja, o resultado líquido é de 132 milhões, favorecendo quem apostou na baixa do Bitcoin. Então vão ganhar bastante dinheiro aqui, os ursos, né? Entre 41 mil dólares e 42, 170 calls contra 2.180 puts. O resultado vai ser de 82 milhões, favorecendo quem apostou na baixa, ou seja, eles vão ganhar menos dinheiro do que aqui. E se a gente tiver aqui o Bitcoin entre 42 e 44, o resultado líquido, né, vai ser equilibrado entre opções de compra e venda. Ninguém vai ganhar muito além do outro aqui, né? Então a gente vê que vai ficar bem assim, bem dividido, né, entre touros e ursos aqui o prêmio das opções. Entre 44 e 45, a gente vê que o resultado, né, vai favorecer os instrumentos de alta, né, quem apostar em alta do Bitcoin, 103 milhões de dólares. Ou seja, né, tanto que o preço aqui, você viu que ele não conseguiu ir para 44, né? E nem 45. O preço foi em 43 e pouco e já recuou, porque os ursos estão mais fortes nesse momento. E a tendência é justamente essa daqui, né? E é o que vai acontecer, fechar entre 40 e 41 mil, até abaixo hoje, né? Então conseguir empurrar até um pouco mais, favorecendo ali, logicamente, quem estava alavancado sendo liquidado. E pode ter certeza que muita gente está vendendo nesse momento, desesperado, né? Então a gente tem uma queda ainda mais forte. Bom, conforme eu falei, os touros, ou seja, quem aposta na alta do Bitcoin, precisaria que o preço do Bitcoin fechasse acima de 44 mil dólares para obter esse lucro aí de 103 milhões. E a gente vê que o mercado, com base em toda essa questão macroeconômica, ele está muito mais incerto do que certo. Então a gente vê que as pessoas elas estão com mais receio de investir em ativos, né, voláteis como o Bitcoin. Então por isso que os ursos também eles estão levando vantagem e vão conseguir fechar essas opções aqui com vantagem aqui, ganhar muito dinheiro também. Fear and Greed finalmente se moveu, estava entre 24, 21, 22, 23, estava aqui há vários dias, né? E agora estamos em 19, pode ter certeza que vai vir aqui para 10, se a gente continuar caindo na atualização, né? Esse indicador ele atualiza todo dia às 9 da noite. Estamos em 19 e, na minha opinião, a gente vai cair para 10 aqui ou próximo de 10, talvez até menos, tá? Porque o mercado realmente está com muito medo, né, dessa queda e realmente assustou muita gente. Continuando, Bitcoin Rainbow Chart, indicador super importante para a gente ver a volatilidade do Bitcoin no longo prazo. Estamos em região de steel chip, ou seja, muito barato. E a gente pode entrar em região de acumulação. Se entrarmos aqui nessa região, entraremos em bear market, na minha opinião, e eu vou mostrar no gráfico também outros indicadores que vão colaborar com essa decisão. Provavelmente, se a gente realmente entrar nessa região e se manter, que é a região de acumulação, a gente vai ver o Bitcoin caindo ainda mais, voltando, né, para a próxima aqui dessa linha azul, talvez indo para a linha azul aqui, realmente entraremos talvez em bear market. E aí só depois aqui do halve a gente realmente vai recomeçar esse ciclo, a gente vai ter um ciclo totalmente diferente do que a gente teve até então, né, que o Bitcoin ele vem aqui para essa região de bolha, digamos assim, que o Bitcoin ele é considerado uma bolha, né, ou seja, o mesmo Bitcoin que estava custando 10 dólares, agora custa 200 dólares, né? Enfim, também tivemos aqui depois desse halving, Bitcoin que antes custava 700, 500 dólares, indo para 20 mil dólares. A tendência, né, se a gente for ver a questão macro do Bitcoin de longo prazo, era o Bitcoin fazer justamente aqui uma reversão, né, e voltar aqui a subir e atingir um topo, né, que pode ser, estava ali 200, eu acredito que é muito, né, mas enfim, mas muitas questões que aconteceram esse ano, né, diferentes dos anos passados, né, pandemia, muita questão, né, notícias muito negativas no curto prazo, estão levando essa queda que pode, digamos assim, antecipar o bear market e ser um ciclo bem diferente, né? A gente teve aqui, digamos assim,
o topo do Bitcoin, o máximo que atingiu foi nessa região de FOMO Intensifies, que é uma região onde as pessoas começam a achar, as sardinhas começam a ficar tudo agitado, querendo comprar, é justamente onde a gente tem realização aqui. O normal é a gente ir para cima aqui, tá? Dessa região aqui, laranja mais escura, e a gente finalizar, né, o nosso ciclo de alta quando a gente está nas regiões mais avermelhadas, mas esse ciclo está muito diferente dos ciclos passados. Tanto, né, que se a gente fosse ver pelos ciclos passados, era para o Bitcoin aqui, né, nessa região, era para ele ter feito, digamos assim, o pullback, ou seja, ter feito o fundo, e aí voltado a subir aquela região de 69 mil, seria ali, digamos assim, a região do último empurrão final para a última alta final, ou seja, a gente ter ali novembro e dezembro naquela alta frenética, bem intensa mesmo, né? Rumo ali a 100 mil, 120, 80 talvez, e a gente finalizar esse ciclo, mas não é o que aconteceu, foi um ciclo diferente, me pegou também desprevenido. Também estou, assim como vocês provavelmente estão, em prejuízo no Bitcoin nesse momento, mas eu estudei o Bitcoin, tá? Eu acredito nos fundamentos do Bitcoin, nenhum deles se perdeu, continuam cada vez mais fortes. Bitcoin passou por uma atualização super importante, que é a Taproot, que aumentou ainda mais os seus fundamentos. Bitcoin segue muito forte, pensando em fundamentos, e logicamente que eu não vou ficar vendendo Bitcoin no prejuízo para a baleia acumular e depois o Bitcoin voltar a subir lá na frente. Não recomendo ninguém a fazer isso, né? Fazer loucuras, começar a vender os seus Bitcoins no prejuízo, tá? Então vamos lá, vamos para gráfico para a gente ver o que está acontecendo. Bitcoin aqui em região realmente de promoção 26 no RSI, ou seja, está muito barato nesse momento olhando o RSI. E a gente vê aqui no gráfico diário, né? Tendência de baixa claríssima, usando as médias agora como resistência. É o que eu falei, 43 mil, resistência extremamente forte, né? O Bitcoin ele chegou próximo aqui, né? Olha, ele já bateu aqui, né? Na época aqui nessas resistências aqui, não conseguiu romper. Bateu, tentou bater aqui de novo, nem chegou, né? Mas a gente vê aqui 44, 43. E aqui novamente, né? O Bitcoin saiu a recuperação, deixou um pavio altíssimo aqui, né? Teve aquela alta de manhã e depois já devolveu tudo, né? Ali para a noite. Já vou mostrar até onde aconteceu essa queda mais feia aqui para a gente ver também. Bateu exatamente na média aqui e já voltou a cair ainda mais, né? Uma queda extremamente feia mesmo, né? Tendência de baixa muito clara, né? No diário, praticamente em todos os tempos gráficos, né? Só o mensal segue em tendência de alta, na minha opinião. Os outros tempos gráficos ali seguem em tendência de baixa. E se a gente perdeu a tendência de alta no mensal, aí sim entraremos em bear market, ou seja, vai estar em tendência de baixa em todos os tempos gráficos. E aí é justamente a questão, caso você tenha comprado por um preço mais alto, é você segurar as pontas, né? Você, de preferência, né? Coloque o seu Bitcoin ali na sua Trezor e deixa ali, né? Não saia vendendo o Bitcoin no prejuízo. Nunca foi uma boa ideia fazer isso, tá? Mesmo você comprando em topos históricos, nunca foi uma boa ideia você vender o seu Bitcoin no prejuízo, tá? O interessante é você acumular o seu Bitcoin ao longo dos anos. E caso você for tendo caixa, você vai acumulando nas quedas também, que podem ficar ainda mais feias do que a gente está atualmente, né? Bom, no tempo gráfico diário, já mostrei ontem também isso aqui. Peraí, deixa eu ver se eu vou pegar daqui de baixo ou daqui de cima, que é a retração de Fibo, né? Não. Vou pegar aqui mais de trás. Peraí. Que ali foi meio que um pullback, digamos assim, né? Então vamos pegar aqui realmente do fundo, que a gente teve o fundo do poço aqui em 29, 28 mil dólares por aí. E o topo desse ciclo aqui em 69 mil, a gente vê que o Bitcoin está muito próximo de 0,786 aqui da Fibonacci, em cerca ali de 37 mil, né? Deixa eu colocar aqui mais certinho. Em cerca ali de 37 mil, muito próximo mesmo dessa região. Pode ser uma região que o preço do Bitcoin ele talvez se segure para voltar a subir, mas caso isso não aconteça, o próximo suporte aqui, na minha opinião, é justamente na última queda que a gente teve, cerca ali de 29, 30 mil dólares, é a próxima região de acumulação. A gente está em regiões de plantio, digamos assim, você vai plantar para poder colher no futuro. No curto prazo, na minha opinião, não espere grandes coisas aqui, não espere grandes lucros, tá? Pense em acumulação, estenda ali o seu prazo ali, pense em longo prazo para o Bitcoin, né? A gente vê aqui justamente no Rainbow Chart que a gente tem justamente todas essas questões, né? A volatilidade do Bitcoin é muito grande, atinge topos, tem uma queda muito grande que ali muita gente acha que o Bitcoin vai morrer, e aí depois a gente tem um novo ciclo, o Bitcoin ficando novamente mais escasso com o halving e o Bitcoin tendo ali
mais altas. Também no curto prazo não espero grandes coisas aqui, digamos assim, para lucros, né? Mas no curto prazo, perdão, não espero grandes coisas pensando em lucros, mas no longo prazo, né? Eu acredito no Bitcoin e em algumas altcoins que eu ainda tenho também na minha carteira, tá? Vamos ver no semanal, tá? O que está acontecendo, né? Tendência de baixa também no semanal, podendo vir testar justamente essa região ali entre 31, 30, 29 mil dólares por aqui. Essa região também pode ser uma região de teste. Tendência de baixa aqui, né? Desde que a gente perdeu aqui os 48 mil, o RSI caiu abaixo de 50. A gente teve ali começando ali uma tendência para o Bitcoin, né? Tanto que o Bitcoin semanalmente ele estava em lateralização aqui, tentando romper os 54, 53 mil dólares, não conseguiu, não teve força. E aí o mercado derreteu aqui, né? Começou a cair ainda mais, né? Então, tendência de baixo no semanal. Mensal segue um único tempo gráfico com tendência de alta ainda, né? Mas ali bem próximo de 50 no RSI também, ameaçando também perder essa região justamente de 35 mil aqui no mensal, tá? Que aqui a gente está usando a média de 20 no mensal, você pode usar outra média, mas ali bem próximo dessa região de 37 mil dólares ali também, que eu falei, na minha opinião, se perder essa região aqui, a gente vai entrar em um período ali um pouco mais prolongado de queda, né? Talvez um ano de queda, talvez, para a gente finalmente ter uma reversão. Se esses 30 mil não segurar, tá? Na minha opinião, a gente tem boas probabilidades de testar o topo do ciclo passado, os 20 mil dólares por unidade, tá? Eu não vejo muitos outros lugares ali que o preço do Bitcoin ele pode se segurar. Aqui até não tem, aqui em BUSD só vai até 2019, né? Eu acho que em USDT, eu acho que tem 2017 para a gente poder ver também, eu acho que tem mais gráfico, né? Vocês sabem aqui no canal que eu gosto de utilizar BUSD, que eu não gosto de USDT, não acho a empresa Tether transparente, então eu não gosto de utilizar aqui, ó, exatamente aqui. Ó. Se a gente perder os 30 mil, eu acho que tem boa probabilidade da gente ter Bitcoin novamente testando o topo histórico anterior, aqui na faixa de próximo dos 20 mil dólares por unidade. Espera aí, deixa eu colocar aqui novamente. Aqui. Então, a intenção aqui, 37 mil, se segurar, né, na Fibonacci ali, que é uma região forte de Fibonacci, região que o Bitcoin, na verdade, nem costuma testar. Se segurar, retomamos tendência de alta, talvez, né, se romper essa resistência. Se não segurar naquela região, 30 mil, né, que é essa região do último fundo aqui, que o Bitcoin ficou muito tempo aqui, né, uma região de referência também para o preço. Se não se segurar, eu já apostaria, talvez, no topo histórico anterior, que seria os 20 mil dólares, seria ali uma oportunidade extremamente rara, né, de você poder comprar Bitcoin muito barato nos 20 mil, né? Outra coisa, vamos ver a dominância também, né? BTC.D, a gente vê a dominância do Bitcoin no mercado. Vamos ver aqui, 40% do mercado é Bitcoin atualmente. Vamos ver o que está acontecendo, se estamos tendo subida, né, na dominância. Ou seja, o Bitcoin ficando mais forte e as altcoins ficando mais fracas, ou seja, as altcoins em proporção derretendo mais que o Bitcoin. Bom, a gente já vê isso acontecendo, na verdade, né? E a gente vê que teve uma pequena queda aqui, mas uma tendênciazinha de alta para dominância também. Ou seja, quando as coisas começam a apertar, começam a ficar mais feias, as pessoas elas tiram dinheiro das altcoins e começam a jogar para o Bitcoin com medo, né, das altcoins irem a zero, né? O Bitcoin se torna ali o refúgio, né, para muitas pessoas. Ainda segue muito baixo, né, em 40, região ali de suporte histórico, né? Normalmente 40 é uma região que se segura ali na dominância ali do Bitcoin e não cai mais do que isso, né? Normalmente quando a gente chega nessa região, é a região que o Bitcoin ele começa a subir e deixar as altcoins para trás, e é o que vem acontecendo também, muita altcoin perdendo muito valor em relação ao Bitcoin. Bom, mercados futuros também, né? Esse é um indicador que eu não costumo falar aqui com vocês, mas é um indicador também muito importante. Bom, a gente vê aqui, eu até circulei, mas caso você queira aí, né? Caso vocês queiram, eu posso tirar esses círculos aqui do gráfico para mostrar para vocês. O mercado futuro ele é diferente do mercado spot. O mercado à vista, que é o mercado spot de Bitcoin, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção, né? Só que o mercado futuros ele tem dias que abrem e dias que fecham, né? Igual a gente conversou aqui sobre os mercados futuros, né? Que vai ter vencimento de opções e tudo mais. E a gente tem esses fechamentos aqui, ou seja, né? É bem parecido ali como na B3, por exemplo, né? Que em dias que não tem negociação, por exemplo, de sábado e domingo, que a bolsa não está aberta, a gente vê uns buracos no gráfico, que é justamente isso, ou seja, não teve negociações nesses dias,
E no mercado dos futuros a gente vê isso também. Ou seja, quando a gente tem ali no mercado dos futuros essas aberturas de gaps, digamos assim, de buracos, podem ser regiões que o preço do Bitcoin ele deve fechar, que ele tem probabilidade de fechar esse gap em algum momento, como por exemplo, aqui o preço do Bitcoin deixou esse gap aqui e a tendência, né, era ele... Nossa, eu tô com a dor de garganta, né, a garganta arranhando. Falando demais aqui também, né? Enfim, vamos lá. Desculpa, pessoal, deu uma arranhada aí na garganta, mas enfim. O preço do Bitcoin ali, próximo ali do seu topo histórico antigo, deixou um grande gap aqui, né? E a gente viu que o preço do Bitcoin andou, fechou o gap aqui. E o que aconteceu? Ó, fechou o gap, subiu só mais um pouquinho e já teve ali o contrário, digamos assim, né? Fez um movimento contrário, ou seja, estava em alta, fechou o gap, pouco tempo depois, né? Já voltou a cair. E a gente teve aqui, por exemplo, esse também, ó, deixou um gap grandão aqui. O preço do Bitcoin caiu. Bitcoin vai a zero, Bitcoin vai a zero. Veio aqui, fechou esse gap também. E já estava ameaçando aqui no fechamento do gap uma reversão da tendência aqui que estava acontecendo. Estávamos em alta, fechou o gap, reverteu para baixa aqui. E a gente vê outros gaps aqui, como por exemplo, né? Alguns que ainda não foram fechados, tá? Esse aqui está próximo de fechar, aqui na região aqui de 34 mil, entre 32 mil, justamente a região que a gente vê um suporte forte ali, próximo dos 30 mil. Se o Bitcoin continuar caindo, ele pode sim fechar essa região aqui, e pode ser a região de fundo do Bitcoin para voltar a subir. Ou ele pode também, olha o tamanho desse gap que deixou aqui, justamente próximo dos 20 mil dólares, entre 26 e 25 mil dólares. Não estranharia, tá? Se o Bitcoin ele viesse também e testasse essa região também, tá? Temos depois disso ainda mais um gap, tá? Que ele poderia fechar muito mais abaixo, né? Na região aqui de 20 mil dólares, mais ou menos, né? Que a gente vê que foi a região do topo passado, que eu falei que pode também voltar para essa região, pode vir fechar esse gap também. E aqui, na minha opinião, né, se ele viesse em 20 mil, eu acho que seria muito difícil o Bitcoin cair abaixo de 20 mil, justamente por ser um topo anterior, né, o topo do ciclo passado, digamos assim, né? Então é um preço também de referência para o Bitcoin. Então ficar de olho no mercado dos futuros também, o que está acontecendo. E aí o preço pode vir cair, e no futuro ele vir fechar aqui esse gap aqui, né, de novo, né, ele começar a cair sem parar, vamos colocar que vai para 20 mil, fecha os gaps até o 20 mil, volta a subir, fecha em 40, tem uma pequena correção, né, para depois voltar a testar os 54, 53 mil dólares, terminar de fechar esse gap aqui também, que ainda não foi fechado, e aí só depois disso a gente volta realmente a subir de vez, né, começamos ali uma tendência de alta muito forte para o Bitcoin, tanto que essa região é justamente uma região de resistência nesse momento, e que deve, né, cair aqui, que a gente vê todas as médias apontando para baixo, aquela região ali dos 50 mil, 53, por ali, pode ser uma região que, na minha opinião, né, o Bitcoin, para ele realmente entrar numa tendência de alta bem explosiva, né, igual essa daqui, né, quando todas as médias estão alinhadas aqui, o Bitcoin começa a subir sem parar, é justamente nessas regiões aqui, né, justamente quando furar esses 54, 53 mil dólares, essa região aí, o Bitcoin ele pode entrar novamente nessa tendência de alta explosiva, e aí sim vir buscar 80, 100, 200 mil dólares por unidade. Nesse momento não é a questão, estamos em ameaça de bear market, ameaça de fechamento de gaps no mercado futuro, muita incerteza no mercado, mas eu jamais vou vender os meus bitcoins para baleias, né, acumularem no prejuízo, jamais venderei, né, meus bitcoins no prejuízo para baleias acumularem e a gente ter um novo ciclo de alta mais para frente. Então, jamais que eu vou fazer isso. Vou segurar meu Bitcoin, tanto que eu já estou enviando meus Bitcoins, aproveitando essa taxa baixa aqui, estou enviando para minha Trezor, tá? Quem não tem uma carteira física, recomendo demais, está tendo muito golpe no mercado. Tem desconto aqui para os inscritos do canal, né? Cupom Gabriel5 no site da Cashforte, tem o link na descrição, então pode entrar lá. Então, pro Bitcoin é isso, tá? Na minha opinião, tá? 37, né? Que é justamente aquela região que eu mostrei no mensal, entre 37 e 35, perdendo ali bear market, na minha opinião, tá? Teremos que admitir, não porque eu quero que seja bear market ou porque eu quero que seja bull market, mas é porque o que o gráfico está me mostrando e é o que o cenário, né, que a gente vê desenhado mostra isso, né? Essa ameaça de fuga de capital
Então, a gente pode ver Bitcoin a $30.000, podemos ver a $25.000, a $20.000 ali por unidade. Acredito que o fundo dos fundos mesmo seria 20 mil. Eu acharia muito difícil o Bitcoin perder essa região, mas um cenário, né, realmente de cisne negro, digamos assim, um cenário que pode acontecer, sei lá, vai que acontece uma guerra, ou a gente tem uma nova pandemia, ou sei lá, acontece mais alguma catástrofe ali no mundo, né, alguma coisa totalmente inesperada, a gente pode talvez ter outro movimento desse aqui extremamente complicado, né? O Bitcoin aqui nessa época custando $9.000, tentando se recuperar, e tivemos uma queda, né, para $3.000 em um dia, basicamente, né? Bom, antes de mostrar as altcoins, também vou mostrar aqui para vocês onde teve essa queda, né? Que a gente teve esses volumes gigantes aí de venda, né? Vamos ver aonde que teve esse despejo aí para o Bitcoin de 43 mil, né? Tá agora, né? 38, ameaçando ir para FIBO, né? De 0,786. Bom, o preço do Bitcoin, né, a gente sabe de manhã, aqui ó, 9, 10 horas da manhã, eu fiz a live, o preço do Bitcoin estava subindo, dando aquela animada, aquele respiro, né? Mas a gente teve aqui, no momento da tarde, começando a cair, tivemos mais uma ameaçazinha aqui de alta, e a gente teve aqui em 6,5, 6,40, um despejo extremamente grande, né? O preço do Bitcoin saiu de 42 mil para 41 mil aqui, quase 40 mil. Depois tivemos mais um, logo em sequência. E as outras quedas mais brutais a gente teve aqui no período da noite, que é um período que muita gente aí nem está operando, né? 10 horas, né? 10:30 por aí. E depois, meia-noite, né? Tivemos esses despejos aí. Normalmente os grandes movimentos eles tendem a acontecer nesse tipo de horário mesmo, né? Que é um horário que muita gente não está ali para poder operar, e a gente vê essas quedas bem grandes acontecendo.